Fala galera, tudo bem? Meu nome é Bruno, eu tenho 28 anos. Eu vim gravar esse vídeo aqui a pedido de um amigo meu, o Geraldo Vitor, né? Ele é o criador do canal Novo Impacto. Inclusive, se você gostar desse vídeo, eu vou pedir pra você que no final dele você dê um joinha lá, um like. E se possível você se inscreva, porque tem muitos conteúdos bacanas nesse vídeo, nesse canal, aliás. Bom, eu venho nesse momento aqui abordar um tema, né, importante, né, na nossa vida, na vida de muitas pessoas, né, que é o tema da codependência e da dependência química, né. Eu sei que nós estamos passando por momentos difíceis no momento, mas esse assunto também é um assunto não menos importante. Como eu disse a vocês, meu nome é Bruno, eu tenho 28 anos, né, e eu estou fazendo esse vídeo porque eu tenho um histórico, né, eu também tenho uma história com dependência química, tenho uma história um pouco nessa área, né? Mas isso eu vou dizer para vocês com mais detalhe no outro vídeo. No momento eu quero alertar apenas a questão da dependência, né? Eu gostaria de falar aqui para vocês que o dependente químico, né, ele não é só um dependente com drogas ilícitas, né? O dependente químico, ele é um dependente alcoólico, né? Droga também, aliás, álcool também é droga. É um dependente de remédio, é um dependente de todas as substâncias que afetam e transformam de alguma forma o seu subconsciente e a sua noção de ver as coisas, né? E todos nós, né? Há dados que dizem que 80% da população brasileira tem sequer um dependente alcoólico, ou um depressivo, ou um dependente de alguma substância em suas casas, né? E quem tem esse dependente sabe o que eu estou falando. Aí a gente chega no assunto da codependência. O codependente é aquela pessoa que convive com dependente químico, né? E mesmo sem fazer uso de substâncias, ele acaba aderindo para si aquela preocupação, ele acaba de certa forma se afetando também com o dependente químico. Para você ver como esse assunto ele é abrangente, ele é complicado. A dependência química, ela não só destrói o ser em si, ela destrói toda aquela atmosfera e toda a base familiar. Ela destrói o filho, o pai, o avô, todas aquelas pessoas que têm um afeto emocional pelo dependente, pela pessoa que faz uso de drogas, né? Há uma outra palavra que se diz também, que se chama adicção, o adicto, né? E por que eu estou falando disso nesse momento de hoje? Porque uma coisa que eu venho verificando muito é assim, nós estamos parados, né, e vendo uma situação que está acontecendo hoje no mundo e no país, mas a gente deixa para trás, não deixa para trás. Mas a mídia, no caso, ela só fala da dependência, ela só fala da questão do alcoólico, da questão do usuário de drogas ilícitas, de crack, e seja lá qual for a substância, quando ele aparece em algum sentido de problema, né? Ou então quando ele está dando problema à sociedade, assim como a gente vê o caso da Cracolândia. Só que eu venho alertar aqui que assim, há um número imenso de dependente químico, gente. Há um número imenso de pessoas que estão perdendo as suas vidas, né? E elas não precisam somente estar na rua da sua casa, não precisa ser aquele cara que está vendendo as coisas, né? Mas no caso, talvez esse dependente ele ainda não chegou nesse nível, né? Então o intuito desse vídeo é justamente alertar isso, que a dependência alcoólica, a dependência química, né? Os jovens agora que podem estar ouvindo esse vídeo, eu já adianto de antemão, né? O início dessa vida pode ser uma coisa prazerosa, mas você se envolve numa teia perigosa que depois você não vai conseguir mais sair dela. É um ciclo de hábitos, é um ciclo vicioso, né? E assim, a adicção, a codependência química ou a dependência química, como diz os próprios dados da OMS, é degradação, instituição e morte, né? Ela é uma doença, né? Não se diz muito como doença, mas ela é considerada pela OMS uma doença incurável, progressiva e fatal, né? Vocês podem pesquisar em outros lugares que o que eu estou falando é verídico, é verdade, né? Então assim, cara, a gente tá tratando de uma coisa muito complexa, uma coisa assim, bem séria, que não deveria ser dado como brincadeira, né? Quando você vê muitas vezes uma pessoa alcoolizada, né? A gente tem o costume de dar risada, a gente tem o costume de achar bonito, ou às vezes a gente tem o costume de achar apenas engraçado e não é engraçado, né? Não só aquela pessoa está sofrendo, como ela está fazendo mal para o seu próprio organismo, mas ela está colocando outras pessoas em riscos, né? A maioria dos acidentes com veículos, a maioria dos acidentes com crianças em casa, a maioria das agressões entre pais e mães, ela é um resultado da dependência alcoólica, principalmente o álcool. O álcool é o mais perigoso delas.
E assim também como há pessoas que são viciadas em remédio por conta de uma depressão, por conta de um vazio que elas sentem na vida, que elas não conseguem preencher com coisas normais, né? E não digo assim coisas normais com pessoas normais, que todo mundo tem o seu problema, né? Todo mundo tem uma questão em si. Mas o objetivo desse vídeo que eu venho trazer a vocês nesse momento é assim, gente, é pra gente prestar atenção, né? Principalmente os mais jovens, às vezes, que tem um pai alcoólatra dentro de casa, ou que tem o pai que acha que não é alcoólatra, mas que ele, mãe, o pai, enfim, irmão, que ele bebe socialmente, né? Porque na minha mente, na verdade, hoje eu aprendi, né? Que isso não existe na real, né? Uma pessoa que ela bebe socialmente é uma pessoa que bebe apenas um copo ou uma coisa assim, ela para. E a maioria das pessoas, elas não são assim. Ou elas bebem toda sexta-feira, ou elas bebem todo dia, ou elas bebem 1 litrão, 2 litrão, para quem conhece, né? Ou até ela começa a evoluir e começa a beber bebidas mais fortes, né? E o que eu digo sobre isso, assim, né? Igual eu falei, referente à codependência. Por que eu tô alertando? Porque o codependente, né? O jovem que ele tem um dependente químico dentro de casa, ele é muito mais suscetível a ser dependente também, entende? Então a codependência é uma coisa também muito grave, é uma coisa que nós devemos nos lembrar, né? A codependência, ela também mata, ela traz a depressão, ela traz um grande índice de suicídio, um grande índice de brigas, né? Há muitas famílias aí que não são mostradas na televisão, mas assim, há muitas famílias que se destroem, que se matam entre si, há pais que se suicidam, há filhos que saem, abandonam suas casas e vão morar nas ruas, não só por droga, mas porque eles têm um dependente químico dentro de casa. Então vocês veem aí, né, assim, a proporção que é desse problema. Então eu creio que nós estamos passando um momento difícil, mas a gente não pode fechar os olhos para essas situações, né? Principalmente para essa situação. A dependência química, como eu disse, ou em si a adicção, ela é uma doença incurável, interminável e fatal. Ela é uma doença assim, como a AIDS, como muitas outras doenças que não tem cura, só tem tratamento, mas tem um tratamento, né? E você pode viver a sua vida muito bem, você consegue viver a sua vida longe do uso de drogas, porque tudo isso é apenas uma ilusão. Eu vou ficando por aqui e até mais. Se você gostou do vídeo, dá um like, aperta no joinha aí e na próxima eu vou falar mais referente a essa situação.